E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, 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 Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. Gênesis capítulo 46, verso 2 a 4. O fato de José estar vivo já era um motivo para Jacó descer para o Egito. Mas além disso, Deus lhe deu visões à noite e ordenou que ele partisse. Deus disse a ele de que ali ele seria o pai de uma grande nação. Essa visão lhe trouxe certeza e confiança a Jacó de que estava fazendo a coisa certa. Assim deixou Jacó Canaã, a terra da promessa, e partiu para fazer morada no Egito. Não muito tempo depois, José veio com seu pai para ser apresentado ao faraó. O patriarca era um estrangeiro nas cortes reais, mas entre as cenas sublimes da natureza, tinha tido comunhão com o rei mais poderoso, e agora, em uma consciente superioridade, levantou as mãos e abençoou o faraó. O fato de Jacó abençoar o faraó estava demonstrando que desejava o bem ao monarca. Com essa atitude, Jacó estava transferindo o favor de Deus a ele. Demonstrou que ninguém nessa terra tem uma posição social tão alta que não necessite das bênçãos divinas, nem mesmo um rei tão poderoso quanto ele. Pronunciar as bênçãos sobre Faraó representava o maior presente que Jacó poderia oferecer a ele. Jacó sabia que nada mais era tão apropriado para demonstrar gratidão ao faraó por receber sua família em suas terras. Sob a promessa de Deus, Jacó seria o pai de uma grande nação, que alcançou sua salvação através da mudança ao Egito. As terras escolhidas por José para ser a nova morada de seu pai, juntamente com toda a sua família, foram a terra de Gósen. Embora José já tivesse optado pela terra de Gósen antes da chegada de seu pai ao Egito, ele ainda precisava da aprovação do faraó. Então, quando a família de Jacó chegou, José selecionou 5 de seus irmãos e apresentou ao faraó, que por sua vez perguntou sobre a profissão que eles exerciam. José instruiu seus irmãos a contar a verdade, pois isso ajudaria a decisão do faraó a favor deles. Perguntou-lhes o faraó: "Em que vocês trabalham?" Responderam eles: "Teus servos são pastores como os nossos antepassados. Viemos morar aqui por algum tempo por causa da fome que rigorava em Canaã. E o rebanho de teus servos não tem pastagem. Agora, por favor, permita que teus servos se estabeleçam em Gósen." Gênesis capítulo 47, verso 3 e 4. Mediante ao pedido dos filhos de Jacó, o faraó disse a José que colocasse sua família no melhor da terra de Gósen, pois ali certamente haveria pastagem suficiente para o rebanho de seus irmãos. Certamente a escolha de José pela terra de Gósen fosse muito sábia. Como estava numa terra fértil, a terra de Gósen havia pastagem suficiente para os rebanhos de sua casa. Mas o principal motivo que levou José a essa escolha é que naquele tempo Gósen estava em certo sentido isolado da vida social dos egípcios nativos. Assim Israel poderia se estabelecer ali, mantendo sua identidade como povo da aliança sem correr o risco de ser assimilado pela cultura egípcia através da mistura social e, consequentemente, a idolatria de deuses estranhos. Então a lei estabeleceu Israel e sua família e multiplicaram-se muito, seguindo a promessa que Deus fez a Abraão que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas. Em sua primeira saudação a José,
Jacó falou como se estivesse pronto para morrer. Depois daquele feliz termo de sua longa ansiedade e tristeza, mais 16 anos deveria ainda ser-lhes concedido no retiro pacífico de Gósen. Estes anos estiveram em feliz contraste com aqueles que os precederam. Viu em seus filhos provas do verdadeiro arrependimento. Viu sua família rodeada de todas as condições necessárias para o desenvolvimento de uma grande nação. E sua fé apegou-se à futura promessa do seu futuro estabelecido em Canaã. Ele próprio estava cercado de todo o indício de amor e favor que o primeiro-ministro do Egito poderia oferecer. Além disso, estava na companhia de todos os seus filhos depois de tanto tempo perdido. Quando Jacó morreu, foi da terra de Gósen que partiu o cortejo que levou seu corpo para ser sepultado em Canaã, junto a seus antepassados. No tempo de Moisés, os israelitas ainda estavam morando em Gósen. Então foi nessa cidade que eles acabaram sendo basicamente escravizados e sendo obrigados a pagar grandes tributos e a construir cidades de tesouros a Faraó. Mas por outro lado, foi também na terra de Gósen que os israelitas foram preservados das pragas que Deus enviou ao Egito. E dali, finalmente eles partiram rumo à terra prometida. Na lição de amanhã, veremos que Jacó abençoou os filhos de José. Que Deus os abençoe e até a próxima.